Paz do Senhor, povo de Deus. Quero transmitir uma palavra para a tua vida. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Eu estou aqui meditando a palavra, onde eu começo aqui a observar a história de Moisés, onde Deus fala fortemente ao meu coração. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 11, onde Deus vai fazer a Moisés, vai dar uma ordenança a Moisés, e Moisés olha para si e reconhece que ele não é ninguém, e reconhece que ele não pode nada. E ele vai chegar perante o Senhor e vai dizer: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir perante o Rei, para fazer a tua obra, para fazer a tua missão, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Escolhe uma pessoa mais preparada, porque eu não tenho preparo. Quem sou eu para chegar perante autoridades? Quem sou eu? Até fanho de língua eu sou. Tenho problemas em falar. E o Senhor vai dizer para ele: não importa quem tu seja, Moisés, importa quem sou eu que seja na tua vida. Importa que o meu nome cresça. Importa que o meu nome seja glorificado. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, quando nós nos aprofundamos, revelações grandes e profundas o Senhor nos dá. Como nós vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ver falar sobre o nascimento de Moisés. Moisés foi criado num único propósito. Deus tinha plano na vida de Moisés. Deus tinha escolhido e separado Moisés antes que ele viesse existir, ser formado no ventre de sua mãe. Deus tinha uma promessa muito grande na vida do povo hebreu, do povo israelita, que estava sendo escravizado, que estava sendo opressivo, sufocado. O Senhor tinha grandes planos na vida do povo, porém o Senhor tinha permitido aquela situação para um plano maior na vida do povo. E muitas das vezes é dessa forma em nossas vidas. O Senhor permite vir dificuldades, situações, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem grandes planos nessa situação que você está vivendo. Nós vamos ver que no nascimento de Moisés não foi nada fácil. Perseguição, lutas, grandes situações de peleja. Não foi fácil para que se concluísse os planos que Deus tinha na vida de Moisés. Nós vamos ver no comecinho, no livro de Êxodo, capítulo 2, uma grande perseguição. Naquele tempo o rei tinha autorizado que matasse todos os meninos homens, porque já tinha sido revelado ao rei que vinha um que ia liderar, que vinha um que ia ser o libertador daquele povo. Então o povo temeu grandemente e arma plano e cilada para tirar a vida daquelas crianças que nascessem naquele tempo. Observamos que ele vai dar ordem até para as parteiras, para que todas aquelas hebreias, quando nascesse o menino e fosse homem, tirasse-lhe a vida. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que o Senhor
o que ele tem falado a teu favor, a teu respeito, as promessas que ele tem falado que vai concluir na tua vida. Não tem inimigo, não tem quem derrube, quem destrua. Ainda que grande seja o laço que o inimigo tenha preparado, grande tenha sido as afrontas, mas eu quero te dizer que o inimigo ele não vai conseguir concluir aquilo que ele tem maquinado contra a tua vida, porque o teu sustento vem do Senhor. O Senhor foi que te levantou, o Senhor foi que te ungiu, o Senhor foi que te escolheu. Ainda que pareça que está tudo perdido, que não tem mais solução para a tua vida, eu quero te dizer nesse dia de hoje que a última palavra vem do Senhor. A última palavra é do Senhor. Não importa a situação. Moisés ele foi escondido durante um período de 3 meses. Porém, depois não puderam mais esconder Moisés. A mãe dele, usada pelo Espírito Santo, coloca ele no cesto e coloca junto à água. A Bíblia vai dizer que a filha de Faraó vai se banhar com as suas servas. Tudo propósito de Deus. Porque Deus sabe o local certo, a direção certa que Ele vai colocar você. Deus sabe quem são as pessoas que Ele vai usar para te abençoar, para que se conclua o que Ele tem planejado para a tua vida. Descansa, meu irmão, a tua cabeça, que Deus vai usar pessoas do outro lado, pessoas que você vai olhar assim e vai dizer, mas você, pessoas que você nem sonha, vai aparecer na tua vida e vai abençoar poderosamente a tua vida, meu irmão. É tempo de buscar mais a essência do Senhor. É tempo de se derramar mais ao Senhor. O menino foi colocado naquele cesto. Aos olhos carnais, aos olhos humanos, ele iria padecer ali naquelas águas. A sua mãe vê a única solução, mas o Senhor tinha plano na vida daquele menino. O Senhor tinha objetivos na vida dele para ser concluído. O Senhor tinha chamado ele para uma grande obra. O Senhor tinha chamado ele para ser um grande libertador. E aquele que Deus escolhe, aquele que Deus capacita, aquele que Deus chama, ainda que as ondas, muitas das vezes, elas queiram naufragar, o Senhor vai dar ordem para que ela se acalme. O Senhor vai lutar ao teu favor, meu irmão. Creia na palavra de Deus, creia nos objetivos. Em tudo o Senhor tem um plano, um objetivo. Em tudo. É tempo de descansar, é tempo de buscar mais em Deus. É tempo de confiar mais. A Bíblia vai nos falar que Moisés ele vai ter uma vida de tranquilidade. Observa na palavra de Deus, quando Deus ele coloca a irmã de Moisés, fica observando de longe. Observa o propósito de Deus. No meio da provação, sempre há um refrigério. O Senhor ele nunca nos dá aquela porção que nós não podemos suportar. Observa na palavra de Deus que a irmã de Moisés vai ficar de longe observando. E quando as servas da filha de Faraó vê aquela criança, já se compadece de amor, de carinho, mas ela vê que o menino é muito novo e precisa ser criado por uma mulher que amamente ele. E ela olha ao seu redor e não tem quem possa cuidar. Mas a menina chega na hora e fala, olha, queres que eu vá procurar uma? Eu conheço uma mulher que ela pode amamentar ele e cuidar dele até ele tiver numa aparência boa já, no tamanho bom para vir à tua casa. Então observa que nessa palavra o que o Senhor está nos falando aqui. Em grandes provas e pelejas, o Senhor sempre tem
um refrigério, um alívio. Sempre tem uma porta de escape para os seus. Porque nesse momento, a Bíblia vai nos falar que a menina, a irmã de Moisés, chama a sua própria mãe, a mãe do menino, para cuidar. E ainda vai lhe pagar mais salário para ela cuidar. E aquela mãe começa a cuidar do menino, começa a ensinar, começa a lhe ensinar a humildade, a essência. E aquele menino, quando ele chega a certa idade, ele vai ser levado para a filha de Faraó, para viver dentro do palácio, para ser tratado como príncipe. Eu quero te dizer, meu irmão, que ainda que o inimigo tenha se levantado com grandes fúrias sobre a tua vida, o Senhor vai honrar-te, o Senhor vai deixá-lo confundido, porque Faraó foi confundido. Faraó tinha se levantado com grande fúria para destruir a vida daqueles pequeninos. O objetivo de Faraó não era destruir todos, ele só queria o único, que era Moisés, que tinha sido levantado por Deus como libertador. Só que ele não sabia, mas Deus tinha forjado um plano e ele foi ter com Faraó, foi viver debaixo do mesmo teto e ele não sabia. Sabe por quê? A visão do homem, ela é limitada, mas a de Deus não, é ilimitada. E Moisés é criado ali no meio de príncipes, foi criado como príncipes. Moisés foi levantado para uma grande obra e Deus lhe permitiu ele viver 40 anos no Egito, na bonância. Deus lhe permitiu ele viver ali na terra de abundância, onde ele via só de longe o sofrimento. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que ao passar 40 anos, Moisés na abundância, Moisés no conforto, Deus lhe incomoda ali naquele lugar. Ele vê o sofrimento do seu povo, ele reconhece que ele é do povo hebreu, que ele é israelita. E ele sai para ver aquela obra e vê o seu povo sendo oprimido, sendo sufocado. Deus toca no seu coração e ali já começa a obra que Deus tem na vida dele. Naquele momento, Moisés mata um egípcio e tem que sair corrido. Tudo plano de Deus, meu irmão. Às vezes nós caímos em situações que às vezes nós achamos até que foi por nossa força, foi nós que buscamos aquilo. Mas eu quero te dizer que é um plano de Deus, meu irmão. Muitas das vezes Deus tem que mover as águas, que é para nós despertarmos. Tem pessoas que o Senhor precisa tirar do acomodismo, precisa tirar do conforto, para sair para um lugar onde o Senhor vai concluir a sua obra em sua vida. Era necessário que aquilo acontecesse. Muitas das vezes nós não entendemos, começamos a julgar o Moisés, falar Moisés é um assassino, Moisés é homicida, Deus usa ele como libertador. Aquilo foi tudo plano de Deus, para que ali havesse uma grande perseguição, de tal forma que ele fugisse da presença de Faraó, que ele fugisse do acomodismo, que ele saísse da terra de acomodismo onde ele estava lá plantado, porque grande era a obra de Deus na vida dele. E assim em nossas vidas, muitas das vezes Deus permite a perseguição, que é para nós despertarmos, que é para nós orarmos mais, que é para nós pregarmos a sua palavra, que é para nós abrir a nossa boca, e nós estamos parados em terra de acomodismo, e o Senhor quer que nós despertemos para a sua obra. Aí nós vamos olhar a palavra de Deus, onde Moisés agora foge para um deserto. Moisés agora se depara em situação onde ele vai parar numa terra estranha que ele não conhecia, o deserto, totalmente diferente do que ele vivia. Moisés tinha conforto, tinha tudo, e agora Moisés se depara num deserto onde as portas estão fechadas. Onde, pega aí você que está aí me assistindo agora neste momento, pega o que o Senhor quer falar contigo. Moisés agora se depara numa situação onde ele não tem ninguém por ele, onde ele não tem amigos para abraçar,
onde ele não tem portas abertas para ele. Moisés vai olhar para os lados, ele vai ver sua frustração, desânimo. Ele vai olhar para os cantos e vai dizer: e agora? Observa que no deserto, para quem está no acomodismo, meu irmão, ele vai dizer: oxe, eu quero ir para aquilo nada. Mas Deus permite situações. E Moisés, ele vai olhar aquilo ali e ele vai entender, e vai pensar até assim: foi por conta que eu mesmo busquei isso. Foi eu mesmo que forjei essa situação ao matar aquele egípcio. Mas aquilo tudo tinha sido plano de Deus, para que Moisés viesse chegar ao deserto, para que Moisés viesse ser perseguido. Muitas das vezes estamos dentro de empresas onde se levanta tempestade, pessoas contra nós, e nós olhamos e às vezes pensamos que é por conta de nossas palavras. Foi porque nós buscamos aquelas situações, mas é o Senhor que permite todas as coisas vir em nossas frentes, batalhas, perseguições, frustrações, decepções, para concluir aquilo que Ele tem em nossas vidas. É preciso que Ele nos capacite, que Ele nos ensine. E em terra de acomodismo, ninguém aprende nada. Sabe por quê? Ficamos relaxados. Ficamos naquele tempo só de bonança. E o Senhor não quer isso para nossas vidas. O que o Senhor quer é que nós despertemos mais e mais na Sua palavra, na Sua essência. Comecemos a buscar mais. Observa que Moisés, ele começa ali a sua caminhada, a sua jornada, mas o Senhor no deserto não abandona Moisés. Aquilo era uma preparação. No deserto, Moisés começou a ser mais humilde. Moisés começou a despertar mais e mais. No deserto, Deus preparou pessoas para cuidar de Moisés. Deus lhe dá esposa, Deus lhe dá filhos, Deus lhe dá sogros. Deus começa a preparar a estrutura de Moisés ali naquele momento. E a Bíblia vai dizer que com mais 40 anos que Moisés está no deserto, com 40 anos que Moisés está no deserto, Deus ouve o clamor. Deus ouve a opressão que o povo está passando. O povo que Moisés foi chamado para libertar. Deus observa e vê a frustração do povo, ouve o clamor, porque o Senhor naquele tempo ele tinha havido se calado, só para ver de longe. Mas eu quero te dizer que mesmo assim, no silêncio, o Senhor nunca esqueceu do povo. O Senhor sempre estava com os ouvidos atentos, com os olhos. Existem situações em nossas vidas que nós achamos que Deus esqueceu de nós, que nós achamos que Deus não fala mais com nós, que nós estamos esquecidos. Existem situações em nossas vidas que nós acreditamos que estamos sozinhos. Eu quero te dizer que existem provações que Deus nos coloca que só é nós e Deus e mais ninguém. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que em nenhum momento Deus se esquece de nós, porque a sua palavra vem nos falar que ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do seu filho, Deus não se esquece de nenhum dos seus pequeninos. Existem situações que o tempo parece que para nós, que parece que as pessoas nos esqueceu. Mas eu quero te dizer que o Senhor sempre está com os ouvidos abertos às tuas orações, ao teu clamor e com os olhos bem abertos em cima de você. Deus está contemplando todas as tuas obras. Deus está contemplando toda a tua caminhada, a tua jornada. Deus não te esqueceu, meu irmão. Só descansa, busca. O que o Senhor quer mais é gratidão, louva a Deus, começa a abrir essa boca santa. Você foi chamada para profetizar nessa terra seca. Você foi chamado como cabeça, como atalaia. Não é tempo de desanimar, não é tempo de desabafar.
para as pessoas que não entendem o que você está passando. É tempo de buscar o Senhor, de falar os teus problemas para Ele, porque o Senhor gosta de profundas intimidades com o ser humano. O ser humano é que se distancia do Senhor, mas o Senhor quer te usar de uma forma diferenciada, meu irmão. É tempo de buscar a essência de Deus. Vamos começar a observar a caminhada de Moisés. Os planos de Deus na vida dele começam a se concluir. O Senhor ouve o clamor do povo. O Senhor se manifesta através de uma sarça ardente para falar com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, quando vê aquela sarça ardente, Moisés teme muito, porque Moisés observa a sua estrutura e diz: não, sou muito pecaminoso para ouvir a voz de Deus. Tenho obras impuras. Eu não sou digno. Eu quero te dizer que nessa situação que tu estás, que muitas das vezes acha que não tem dignidade, que não tem capacidade, que não és digno de chegar perante o Senhor e se ajoelhar e confessar os teus pecados, de falar com Ele. É nesse momento que Satanás quer que você esteja pensando assim. Eu quero te dizer que mesmo na tua falha, mesmo com teus pecados, o Senhor quer que você confesse a Ele, quer que você fale com Ele. O diabo é que fica colocando coisas em nossa cabeça para que a gente não oramos, não busquemos, mas o que o Senhor quer é intimidade profunda. Ele quer que você confesse que você não é nada, que você necessita do perdão, necessita do apoio de Deus em sua vida. Moisés estava se sentindo dessa forma. Observa que quando Deus faz o chamado a Moisés, Moisés já tinha 80 anos. Na verdade, Moisés já tinha passado 40 anos no conforto e no acomodismo, 40 anos no deserto. Agora observa o que é que Deus quer falar aqui nessa palavra. Tem pessoas que Deus permite estar um período no conforto, para outro período no deserto, para que ele levante para uma grande obra. Moisés ele passa 40 anos no palácio, tendo de tudo. Depois ele passa mais 40 no deserto, sendo preparado, para depois ele passar mais 40 na obra que o Senhor tenha planejado para a vida dele. Moisés vai morrer com 120 anos, mas foi concluído aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida dele. Sabe por quê? Porque Moisés ele perseverou perante a situação que estava. Moisés ele não pensou em desistir. Moisés ele caminhou. Moisés ele não desistiu perante dificuldades, situações, pelejas, deserto. Vamos ver a Bíblia Sagrada e vamos ver que grande foi a luta dele. Eu quero te dizer que grande é a luta de quem lidera pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas, meu irmão, só quem entende o coração delas é Deus. Uma tem um pensamento, outra tem outra. A gente nunca vamos entender o ser humano. Só Deus é que compreende. Nós vamos ver que na caminhada muitos se levantavam contra Moisés, mas Deus tinha levantado Moisés para aquela obra. E por que é que você agora pensa em desistir? O que Deus confiou em tua mão, meu irmão, é teu. Não adianta A e B se levantar querendo derrubar-te, querendo tomar tuas bênçãos. O que é teu é teu. Deus te levantou para esse propósito. Dificuldade vai ter que vir em tua vida. Observa a palavra que eu comecei aqui. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Quando o Senhor prepara Moisés para essa obra, ele vai dizer: Moisés, vai perante Faraó e fala para ele que eu mandei liberar o povo. Aí Moisés vai chegar perante Deus e vai dizer assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu?
para que liberte o teu povo. Quem sou eu? O Senhor vai dizer: importa que eu, Moisés, seja contigo. Ou seja, importa que eu é que estou dando autoridade. Importa que eu vou falar por ti. Importa que eu seja na tua vida. Importa que eu, Moisés, que eu supra todas as tuas necessidades. Moisés vai querer armar situações para recuar, para se voltar atrás, para não querer fazer aquilo que o Senhor quer. Eu quero te dizer, meu irmão, que não adianta você correr. Deus te dá o livre-arbítrio. Quanto a isso, o livre-arbítrio Deus dá às pessoas. É escolha. Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a opção. Existe céu e existe inferno. Porém, você só segue a Deus se você quiser. Deus não quer nada forçado. Agora eu quero abrir aqui um parênteses. Que entre chamado, Deus interfere. Muitos foram chamados. A Bíblia vai dizer assim, ó, muitos foram chamados, mas poucos, não são muitos que ele vai dizer, poucos serão escolhidos. Ele não vai dizer muitos vão ser escolhidos. Ele diz, porque poucos foram chamados, mas poucos vai ser escolhido. Porque o chamado Jesus faz a todos, mas a escolha é preciso que nós passamos pela peneira, passemos pelo fogo, porque assim como o ouro é provado, assim somos nós, provados no fogo. É por isso que a vida do crente não é fácil. Decepções, perseguições, frustração, isso faz parte da vida do crente. Então não adianta fugir do propósito de Deus, porque o que Deus tem na tua vida, Ele vai concluir, você querendo ou não, porque perante o chamado, Deus interfere. Vi muitas pessoas aí, onde Deus ele entra com propósito, com provisão, fala, e as pessoas se negando. E chega um momento que Deus quer tomar para si, que Deus quer puxar. E Deus tem grandes anzóis. Porém, quando nós lançamos um anzol, no mar, nós só vamos, pegamos o peixe, e o peixe só vai sentir o impulso quando nós começamos a puxar a linha. Aí ele vai ver o aperreio, a agonia. Mesmo assim é na vida do ser humano. Às vezes muitos aí fora, Deus já lançou o anzol, mas só vão sentir quando Deus começa a puxar, começa a doer de um lado, doer do outro. Deus ele é amor, mas é justiça também. E no chamado do homem, Deus interfere, porque aquilo que você foi chamado vai ser concluído em tua vida. Você querendo ou não, Deus, Ele te chamou para uma obra diferenciada aqui nessa terra, meu irmão. Deus te chamou. Nós vamos ver que Moisés, ele tem um chamado diferenciado. Cada um tem um chamado diferenciado. Você não foi chamado para uma obra igual do teu irmão. O que Deus tem na tua vida é teu, ninguém toma. Moisés ele foi chamado, mesmo sem entender por suas falhas, mas ele foi chamado para uma obra. Você foi chamado, meu irmão. Para você ser escolhido, é necessário passar por essa situação. É necessário passar por o que você está passando, para que você seja escolhido para o que Deus tem na tua vida. Tem muitas pessoas falando que quem tem chamado não morre. Isso aí é tudo conversa fiada. Porque quem tem chamado morre quando foge dos propósitos de Deus. Deus tem pressa em concluir na tua vida aquilo que Ele escreveu na tua história. Porém é necessário haver obediência, haver perseverança, haver humildade. O Senhor, quando Ele chama Moisés, Ele diz: Moisés, vai. Eu te chamei, Moisés, eu te escolhi, eu serei contigo. Moisés vai dizer: quem sou eu, Senhor?
Até fanho língua sou fanhoso. Como é que eu vou falar com autoridade? Na minha capacidade. Moisés está olhando as suas condições. Moisés está olhando que ele é fanho língua. Moisés está olhando e está vendo que não tem como ele falar em público. Sabe o que o Senhor vai falar para Moisés? Quem foi que criou a língua? Olha o que o Senhor está falando contigo nessa tarde de hoje. Quem foi que criou cada parte do teu corpo, cada membro? Quem foi que criou? Para que você venha falar para o Senhor: Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu não posso jejuar. Eu tenho dificuldade, Senhor, em ficar de joelhos. Olha o que o Senhor está falando aqui neste momento. O Senhor está dizendo aqui: quem foi que criou cada parte do teu corpo, meu irmão? O Senhor tem autoridade, tem poder para te curar. Como é que está a tua fé? Exercita a tua fé. Começa a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua parentela. O Senhor te chamou para salvar a tua família, a tua parentela. O Senhor te chamou para ser diferente neste mundo. O Senhor te chamou como cabeça. Jesus te colocou como sal dessa terra, como luz desse mundo, para que onde você chegue possa dar gosto, o povo possa ver que tem sabor, que tem diferença em tua vida. Jesus te colocou nessa terra para que você seja um bom semeador. Jesus te colocou nessa terra como luz desse mundo. Você sabe o que é luz desse mundo? Onde você passa, você transmite a paz. Onde você chega, a paz reina. Onde você chega, o povo veja a luz que há em ti, que é a luz do Espírito Santo. Deus te chamou para uma obra diferenciada. E ainda que o inimigo ele maquine algo contra a tua vida, não vai prosperar. Porque o Senhor vem dizer que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus, contra a casa do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não tem arma que seja forjada contra a tua vida, que ela não venha a ser lançada por terra. Porque os planos do Senhor sobre a tua vida são muito maiores. O Senhor tem investido muito na tua vida. O Senhor te comprou com um preço muito grande, muito alto. E Ele não aceita te perder para o inimigo. Ele não aceita. A dificuldade nós temos. Mas nós temos um Deus que está além da dificuldade. Está muito acima. Eu quero te dizer que o Senhor ele não aceita perder você para o inimigo. Esse espírito de opressão ele vai cair por terra em nome de Jesus. Esse espírito que está assolando a tua vida, que tem oprimido, ele vai ser lançado por terra em nome de Jesus Cristo. Onde ele estiver agora oprimindo, onde esse desânimo estiver, onde esse desânimo estiver, onde essa depressão ela tem chegado à porta, querendo entrar, querendo fazer morada, eu agora no nome de Jesus Cristo, eu dou ordem para ela sair agora no nome de Jesus. Que nesse templo, que nesse lar, haja paz do Espírito Santo de Deus. Haja o movimento do Espírito Santo. Que o Senhor neste momento, Ele mande porção dobrada agora do Espírito Santo Consolador sobre a tua vida. Que aí nesse lugar haja paz. A Bíblia Sagrada vai nos falar que Moisés ele encontrou dificuldades, mas o Senhor falou: olha Moisés, eu sei que você não é ninguém.
Eu sei das tuas necessidades, Moisés, mas eu quero te dizer que importa é que eu estou no controle de tudo. Importa que eu vou te dar a direção certa. Importa que eu seja na tua vida. Importa que eu vou dar instrução. Eu vou falar pela tua boca. Vou te mandar um ajudador, Moisés. Teu irmão vai falar por ti. Colocarei, Moisés, você como Deus e teu irmão como profeta. Mas os sinais vão sair das tuas mãos. Você é quem eu vou usar. Teu irmão vai falar, mas é você que eu vou usar. Meu irmão, a obra que o Senhor tem é com você. Não adianta você correr, não. Peleja vem, o desânimo vem, a frustração vem. Muitas pessoas para tirar pedra vão vir. Eu quero te dizer que as pessoas só tiram pedra em árvores que estão dando bom fruto. Glorifica o nome do Senhor nessa situação, porque as pessoas estão vendo o fruto que você está dando. Ninguém vai tirar pedra em árvores que só tem folha. Só tira pedra em árvores que têm bons frutos. O Senhor quer ouvir você glorificar o nome dele. Não faça como Herodes, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Herodes morreu comido de bicho. Ele morreu comido de bicho porque não deu glórias a Deus. E nessa peleja que você está, nessa dificuldade, nessa situação, nessa porta fechada, é que o Senhor quer ver se você é fiel para glorificar o nome dele. Porque ele vai dizer em tudo da graça. Isso é em tudo, viu? Isso é em momento de dificuldade, em momento de bonância. É em toda situação. O Senhor quer que o nome dele seja glorificado através de tua vida. E o Senhor quer te usar na situação que você está vivendo. O que é teu, ninguém toma, ninguém tem como colocar a mão. O Senhor te chamou para uma obra diferenciada nessa terra. O Senhor ainda vai dizer no livro de Jeremias 29:11: bem sei eu os planos que eu tenho para a tua vida. São planos de paz. São planos de edificação. O Senhor tem grandes planos, prodígios, milagres para a tua vida, para a tua parentela. É nessa situação que você está passando, onde você não tem encontrado força, onde o desânimo tem batido já a porta do teu coração, que o Senhor quer te usar para pregar a palavra dele. Porque na verdade o Senhor quer que você dê testemunho do que você está passando. O Senhor quer te dar estrutura. O Senhor, neste momento, ele está te capacitando para um plano e projeto maior. Salmos 46:10, o Senhor vai dizer assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações. É tudo para exaltação do nome do Senhor. E prepara o culto de ação de graça. Porque quando se derramar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, prepara um culto de agradecimento a Deus, que muito e muito mais vai vir depois que você prestar esse culto de agradecimento. Porque muitas das vezes nós somos abençoados pelo Senhor, recebemos as bênçãos e não agradecemos a Deus, se esquecemos. Aí muitas das vezes nós perdemos de receber mais, porque não somos gratos. Prepara o culto de ação de graça, que o Senhor vai encher o celeiro. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Lembra-se, você não é nada, você não é ninguém, mas existe um Deus no céu, que Ele é maior
de que todas as dificuldades desse mundo. Lembra-te também que sempre há alguém pior do que você. Você às vezes se depara com situações, com provas, as portas fechadas, as dívidas chegando. Às vezes se depara com situações onde a situação financeira o negócio está feio, as portas estão tudo travadas e você começa a pensar: mas por que essa situação? Não existe ninguém que está passando por isso. Eu quero te dizer que sempre tem alguém pior do que você. Enquanto você tem um teto para você repousar, dormir, tem muitas pessoas aí fora que não tem um teto, moram nas ruas. Às vezes você está reclamando porque tem um ovo para comer. Tem pessoas aí fora que não tem um ovo para comer, não tem nada para comer. E você tem. Às vezes você reclama que quer um transporte para fazer a obra de Deus, para ir em algum canto, mas você tem duas pernas. Observa que tem muita gente que estão de cadeira de roda e outros até que nem cadeira de roda tem, estão em cima de uma cama sem as pernas. O Senhor te deu saúde. O Senhor, Ele quer que você seja mais grato a Ele. Agradece por tudo que você tem, que sempre tem alguém pior do que você, numa situação pior. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão. Busca mais humildade, busca mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa diferente, paga o mal com o bem. Aquele que te faz o mal, não faz o mal a ele, faz o bem, que o Senhor se agrada disso. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago vai dizer: resisti ao diabo e sujeitai-vos a Deus. Ele está dizendo: olha, resiste o diabo. Sabe como resistimos o diabo? Quando alguém te dá um espinho, dá uma rosa, ele dá uma flor. Paga ele com bem. Faz o bem sem olhar a quem. Isso é a palavra de Deus. E sujeitar-vos a Deus, a se render, se entrega a Deus por inteiro. Sujeitai-vos a Deus, se entrega, meu irmão. Às vezes nós só queremos fazer o bem a quem nos faz o bem. Mas o Senhor, Ele quer que nós façamos o bem a Ele, sem olhar a quem é que nós vamos fazer o bem. Essas pessoas que nos fazem o mal mesmo, que Ele quer que nós façamos o bem. É nisso aí que Ele nos prova, que Ele nos testa. A Bíblia Sagrada é um livro que nos dá instrução para tudo. Ela contém 66 livros, cheios de instrução. Tudo que você quiser fazer, se você buscar na palavra de Deus, você será uma pessoa bem-sucedida. Tudo, meu irmão. Se você quer separar, quer casar, se você quer comprar carro, casas, se você quer largar tudo, se você quer suicidar, se você quiser ser uma pessoa próspera, em tudo, se você buscar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a palavra, onde Deus está te aconselhando, dando instrução. Eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada é um livro que ela liberta o homem de si mesmo, porque ela vai ensinar a ele só o que é amor, como amar. Interessante é que tem pessoas ainda que falam assim: a Bíblia foi escrita por homem, mas a Bíblia realmente ela foi escrita por mão de homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o homem que em sua consciência ele escrever assim: amar o teu próximo como a ti mesmo, onde o homem que ele tenta destruir um ao outro, é acabar com tudo. Deus, o que Ele tem com nós é coisa divina.
como diz no livro de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu único Filho, para que todos a que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Deus, ele amou o mundo de uma tal forma, meu irmão. É tempo de buscar, é tempo de despertar, é tempo de se derramar mais aos pés do Senhor, né? A Bíblia ainda vai falar de dois caminhos. Nós sabemos que existem dois. O mundo, por mais que ele foge de religiões, não existe dois, nem três, nem quatro, como existem milhões de religiões. As religiões são tudo tiradas da Bíblia. Alguma pessoa perturbada por não conhecer a palavra, como o Senhor diz assim: o meu povo ele perece por falta de conhecimento, ele morre. Pega um texto da Bíblia e cria outro livro e ali sai uma religião. Mas eu quero te dizer que nós não pregamos religião, porque religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Aí o Senhor vai dizer no livro de Mateus 7:13, ele vai dizer: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos